Dei-vos a mim, pois sou bom, compassivo e clemente. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi ao Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Fala conosco. Então deixa de lado o folheto, desligue celular, desligue, não deixa no treme-treme lá, porque senão você vai ficar curioso para saber quem é. Desligue de fato, fique aqui completamente ouvindo a palavra de Deus. Meus irmãos, em toda a vida de Jesus, as mulheres tiveram sempre uma presença muito marcante. O coração de Jesus sempre esteve aberto e repleto de compaixão por estas mulheres. O coração de Jesus ficava comovido em ver algumas cenas que eram protagonizadas por mulheres. Por exemplo, quem não se comoveria em ver a mulher mãe aos pés da cruz com o coração atravessado de dor? Quem não se comoveria? Quem não se comoveria em ver a cena da mulher pecadora aos pés de Jesus, lavando os seus pés com lágrimas, enxugando os seus pés com seus cabelos? Quem não se comoveria ver a discípula Maria Madalena, que fora curada de tormentos psíquicos por Jesus e que agora o seguia como fiel discípula, colocando ao serviço de Jesus e dos seus apóstolos os seus próprios bens? Era Maria Madalena que sustentava Jesus e os apóstolos com o seu dinheiro. Hoje o Evangelho nos apresenta uma mulher diferente de todas essas, uma estranha. Esta não era uma mulher, entre aspas, normal como as outras. Fugia completamente a esse tipo de mulher exemplar. Ela não era. Ela não era uma mulher em que alguém poderia se espelhar e dizer: eu quero ser como esta mulher. Não, porque essa mulher era uma mulher adúltera. Não era uma fiel seguidora, não era uma discípula amorosa, era uma
pecadora e tanto. Ela sobrevivia do sexo. Aqui nós temos 3 grupos neste evangelho, meus irmãos: a mulher no chão, a multidão em volta e Jesus ali no meio. Aqui nós temos 2 visões diferentes a respeito daquela mulher. Tinha o grupo que via aquela mulher destruída e sem valor, e tinha Jesus que havia também destruída, mas com valor. O Evangelho de João, portanto, nos prova que tudo está no olhar de quem está vendo, não é? Tudo está no olhar de quem está vendo. Querem saber o que temos aqui? Ninguém especial. Ninguém que merecesse alguma atenção especial. Uma mulher que verdadeiramente não fazia nenhuma diferença se estivesse viva ou morta. Essa é a verdade. Não fazia diferença. Uma mulher sem berço, sem educação, sem cultura, iletrada. Uma mulher completamente sem valor aos olhos da sociedade. Eu pergunto para vocês, qual é o nome dessa mulher? Qual é o nome? Aonde está escrito isso? Madalena nunca foi prostituta, se vocês querem saber. Nunca. É o povo que não sabe ler direito o Evangelho que fica falando essa bobagem, né? Qual é o nome dessa mulher? Nem o evangelista que escreveu esse evangelho sabia o nome dessa mulher, de tão insignificante que ela parecia ser. Era apenas uma mulher e sem valor. Era, portanto, uma mulher adúltera, simplesmente um caso perdido para a sociedade. Ela era o assunto predileto das rodas dos homens. Falavam dela, mas nunca falaram com ela. É esse o nosso problema. Falamos muito das pessoas e nunca falamos com as pessoas. Eu sempre pergunto para a pessoa que está falando mal de outra: você já conversou com ela alguma vez? Não, nunca. Nós gostamos de falar das pessoas, não gostamos de falar com as pessoas, de saber por que elas são assim, de saber por que dificuldades essa pessoa passou ao longo da sua vida. Ela amava a tantos e não era amada por ninguém. Eu fico imaginando a cena que aconteceu naquela manhã. Meus irmãos, segurem comigo essa cena. Foca em mim. Os, entre aspas, cidadãos de bem, eles se dirigiam até a casa da mulher, se dirigiram de manhã à casa da mulher, arrancaram essa mulher pelos cabelos da cama, estava dormindo, com a roupa ainda de dormir, foram arrastando pela rua, assim que eles faziam. Eles não convidavam: olha, temos aqui um mandato. Não, arrancaram essa mulher, pegaram pelos cabelos e começaram a arrastar pelas ruas. Mas não são as ruas asfaltadas, né? São ruas esburacadas, são ruas cheias de pedras pontiagudas, e eu posso ver esta mulher gritando pelo caminho, pedindo pelo amor de Deus, esperneando, chorando, e toda machucada, sangrando, as roupas rasgadas e sujas, descabelada, os olhos aterrorizados pelo cabeça dessa mulher, sobretudo a culpa. Ela deve ter pensado assim: fui eu que me coloquei nessa situação. Assim que nos sentimos quando nos sentimos humilhados, nos culpamos. Talvez a pior situação dessa mulher não seja só a situação física, mas a situação de alma. A culpa a fazia, a convencia de que ela era pecadora e não os outros. E ela deve ter pensado assim: se eu tivesse a chance de mudar o meu passado, eu não estaria aqui. Se eu tivesse a chance, eu tenho certeza de que isso passava pela sua cabeça.
Eu tenho certeza que muitas vezes isso passou pela nossa cabeça. Se eu pudesse, se eu pudesse mudar, se eu pudesse fazer isso ou aquilo, se eu tivesse feito isto ou aquilo. Quem já não pensou isso? A nossa situação angustiante do presente nos leva a pensar exatamente isso. Se eu tivesse feito isso e aquilo. E como não podemos mudar o nosso passado, nós sofremos com o peso da depressão e do medo. Carregamos constantemente em nós, meus irmãos, o peso do fracasso. Assim que essa mulher sentiu, quantas vezes nos sentimos assim? Fracassados. Se eu pudesse mudar alguma coisa, se eu pudesse ter seguido outro caminho, não estaria aqui. Eu li um dia um testemunho muito bonito de uma adolescente, uma história que ela mesma escreveu da vida dela. Ela dizia que adorava manipular as pessoas, ela adorava mentir, ela adorava machucar as pessoas, machucar os outros de todas as formas possíveis. Ela sentia um certo prazer em ver o outro infeliz. Com 15 anos de idade, ela foi se afastando dos amigos e principalmente da mãe. A mãe lhe dizia: minha filha, não me despreze, eu quero ajudar você. E ela respondia: quem disse que eu preciso de você? Essa menina de 15 anos. Quem disse que eu preciso de você? Eu nunca na minha vida vou precisar da sua ajuda. Me deixe em paz e esqueça que eu existo. Essas são as palavras que ela realmente falou. E a jovem então saiu, se meteu com drogas pesadas, com más companhias, mas o seu vício verdadeiro era o ódio. Ela tinha um ódio tremendo por todas as pessoas. Um dia ela tentou o suicídio. Numa rodovia onde passavam carros e caminhões, ela se jogou na frente de um carro em alta velocidade. Depois do acidente, muito machucada no hospital, ela não morreu, ela não queria mais morrer, ficou arrependida, ficou com medo da morte. Então ela, pela primeira vez, ela se lembrou de rezar e pediu a Deus: Senhor, se eu sair desta situação, se eu não morrer, eu nunca mais vou odiar qualquer pessoa que seja. E nunca mais na minha vida vou causar qualquer mal na vida de alguém. E ela ficou assim, e dormia, e acordava, dormia, e acordava. Num determinado momento, quando ela acordou, ela viu quem? O primeiro rosto que ela viu foi o rosto da sua mãe. Vendo aquele rosto, ela dizia assim: eu vi uma mistura de dor e de alegria, de alívio por me ver, por ver que eu estava viva, eu que não merecia estar viva. A minha mãe estava feliz porque eu estava viva. Aí ela disse que durante toda a sua vida ela nunca tinha percebido aquele rosto antes. Nunca havia percebido que havia dor e alegria pela existência daquela filha. E nesse testemunho ela diz o seguinte: foi o meu primeiro encontro com um amor incondicional. O meu primeiro encontro com um amor incondicional. Apesar de tudo que eu fiz contra minha mãe, senti que ainda ela me amava. Nesse instante eu não resisti, eu caí no seu colo, chorei por horas e lhe perguntei por que ela ainda me amava. Por que ela ainda me amava? E minha mãe simplesmente respondeu: eu não sei. Ela dizia então: aquela foi a resposta mais importante da minha vida, amar sem saber porquê. Meus amados irmãos, Jesus, quando estava aquela mulher ali no meio, disse: quem não tiver pecados, atire a primeira pedra. Jesus não tinha pecado. Por que ele não atirou a primeira pedra? Por quê? Porque ele amava sem saber porquê.
Porque Ele amava com amor incondicional. Porque só o amor incondicional é capaz de mudar o coração das pessoas, meus irmãos. Outros deram amor àquela mulher, mas era um amor que exigia algo em troca. O amor de Jesus por ela era diferente. E aí, quando ela deixou aquela rua naquele dia, uma rua agora vazia, pois todo mundo tinha ido embora, aquela mulher teve a oportunidade de se tornar uma nova mulher de valor e de virtudes. Eu pergunto para vocês, o que aconteceu com aquela mulher depois? Ninguém ficou sabendo, mas com certeza, como aquela adolescente dessa história que eu contei, ela se tornou dali em diante uma mulher extraordinária, uma mulher que foi refeita pelo perdão, uma mulher que encontrou o amor incondicional. Vamos fechar os nossos olhos. E nós estamos agora, meus irmãos, diante desse mesmo amor incondicional, diante do Senhor que conhece quando nos levantamos, quando nos deitamos à noite, o Senhor que conhece cada uma das nossas atitudes, o Senhor que vê quanto estamos perdidos, mas que mesmo assim no seu amor incondicional Ele nos ama. Nesse amor incondicional Ele nos quer, Ele nos recebe. Senhor, nos sentimos muitas vezes como aquela pecadora, arrastados pela vida, pelos acontecimentos, machucados pelas consequências do nosso pecado, machucados, Senhor, quando estamos sem esperança, sem fé, sem amor. Senhor, restaura-nos, sonda-nos, Senhor, olha em nós o que de fato nos faz sofrer e ressuscita-nos, Senhor. Assim seja. 958 958. Senhor, eu sei que Tu me sondas, me levanto, conheces meus pensamentos, quer bem claro, quer não, sabes todos os meus passos, antes que haja em mim palavras, sei que tudo me conhece, Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me sondas, Senhor, eu sei que Tu me sondas. Deus, Tu me cercaste em volta, Tuas mãos em mim repousam, a ciência grandiosa
Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz,